Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, meus amados, meus queridos. Como a gente falou hoje pela manhã, que hoje a partir das 3 horas da tarde, nós vamos iniciar mais uma vez a transmitir neste momento a palavra de Deus para todos vocês. E sendo exatamente as 3 horas e 12 minutos, vamos a iniciar a pregação da palavra de Deus para todas as pessoas que realmente acreditam em Deus e para os que não acreditam também. Porque realmente a palavra de Deus é para todo mundo. Mas como nos encontramos numa época na qual as filosofias acabaram praticamente com o sentimento religioso, mas não é tarde demais para poder iniciar de novo. Então, neste momento, meus amados, meus queridos, vamos a começar a compartilhar com vocês a palavra de Deus. Aqui estou com meu irmão mais uma vez para poder pregar a palavra para todos vocês. E se vocês tiverem perguntas também, como hoje pela manhã, a gente já tinha falado. Se tiverem algumas perguntas, pode fazer, que aqui a gente vai acostumar a responder biblicamente. Então, meus amados, meus queridos, vamos iniciar neste momento. Vou dar aqui a palavra ao nosso irmão Eduardo Jonas, que é muito conhecido aqui no município de Guarulhos, né? E tem a palavra então neste momento, irmão Jonas, que estamos no momento de compartilhar a palavra com todos vocês. Bem, amados hermanos, a paz seja com todos. Em esta tarde vamos nós falar acerca do dia sábado, porque realmente aqui no Brasil, a parte de Guarulhos, hoje nós estamos em quarentena, as igrejas estão fechadas, hoje não existe mais culto, então nós vimos por bem anunciar a palavra de Deus, porque tudo está fechado. O único que não está fechado é a palavra do Senhor, e por essa razão é que a gente veio nesta tarde para poder lhe compartilhar. Bem, vamos a compartilhar acerca do dia sábado. Muitas pessoas, muitas igrejas hoje em dia existe uma discussão onde que se diz que o sábado deve de se guardar, outros dizem que não. A maioria, 99, 95, 94%, nunca estabelece o quarto mandamento que se encontra dentro do Decálogo Universal, dentro da Bíblia, dentro dos 10 mandamentos, como quarto mandamento. Eles dizem de que o sábado já não se deve mais de guardar, porque Cristo curava no sábado, porque Cristo fazia milagres no dia do sábado, e tudo isso a gente vai ver nesta tarde. Espero que seja de proveito espiritual para cada um de vocês. Espero que cada um de vocês consiga desta forma dar-se conta que o que hoje se ensina dentro da faculdade de teologia e dentro das igrejas que não guardam o sábado, se ensina tudo que é contrário à doutrina de nosso Senhor. Você analise, você pergunte, Deus abençoe, e vamos a começar no nome do Senhor. Em primeiro lugar, como foi criado o dia do sábado? Amados irmãos, deixem-me lhe contar. Muitos dizem para nós que o sábado era um sinal somente entre Deus e os filhos de Israel. Muitos dizem para nós que o sábado foi o pacto, o dia sagrado entre Deus e o povo de Israel. E nós vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 3 e 2, que não é assim. Antes que Deus criara um povo, antes que Deus criara uma nação, antes que Deus criara qualquer cidade, na criação do mundo, Deus criou o sábado. Após Deus ter criado o homem, os animais, os astros, o universo, Deus criou o dia do sábado. Não existia Brasil, não existia a Europa, não existia a Ásia, não existia o Médio Oriente.
e Deus já criara o sábado. Vamos ver, por favor. Libro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Diz a palavra de Deus: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Versículo 2: E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3: E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem no sexto dia, terminou de criar o homem no sexto dia, e Deus cria o dia do sábado. Eu lhe pergunto para você, amados irmãos, por que Deus, se em Isaías fala que Deus não se cansa, que Deus dá força ao cansado, Deus dá, como se chama, ao velho, ele renova as forças, e Deus não se fadiga nem se cansa? Por que Deus cria o sétimo dia, que é o sábado, e ele descansa? Qual que é o motivo que Deus criara o sábado e descansasse? Porque isto eu pergunto para vocês, porque ninguém se perguntou. Todos pensam de que Deus criou um povo chamado Israel e falou, sabe quem vai guardar meu sábado? Não. Deus fez a humanidade. Deus fez tudo. Logo de fazer o homem, Deus disse, espera aí, eu vou fazer um dia, esse dia vou abençoar, porque nesse dia eu vou descansar. Pero por quê? Amado irmão, se você lê a Bíblia, eu te convido a ler o Novo Testamento. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27. E disse-lhes Jesus: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha, o próprio Senhor Jesus Cristo responde: o sábado, ele foi criado por causa do homem. Ele foi criado por causa de você. Ele foi criado por causa de mim. Ele foi criado por causa da sua esposa, da sua família, de seus filhos, por causa de nós. O sábado não foi criado porque Deus precisava descansar. O sábado não foi criado no sétimo dia, depois na criação. Ele não foi criado porque Deus falou, não sabe, eu vou descansar este dia porque eu estou muito cansado. Não, amado irmão. O dia do sábado foi criado por você, por nós. Mas, por que por nós e por que por você? Existe um livro chamado Livro de Levítico, onde Deus sabia nossas fraquezas. Deus sabia nossas condições, que nós tínhamos um dia que a geração toda surgir uma grande prova. E por isso a Bíblia fala que no sábado, diz no livro de Levítico 16, 30 a 31, naquele dia eu perdoarei vossos pecados. Naquele dia eu realmente me reconciliarei com vocês. Por esse motivo, a Escritura fala que no dia do sábado Deus fez por causa do homem. Que o dia do sábado o Senhor fez por nossa causa. Pero nós vamos ver o que vai acontecer com esse sábado. Como as pessoas vão a se comportar com esse mandamento. Então, amados irmãos, vamos a continuar. Eu quero dizer para vocês, nós somos a congregação de Israel. É uma congregação que nasceu no Peru pela inspiração do Espírito Santo. A congregação é Ezequiel Ataucusi Gamonal, o fundador, e Ezequiel Jonas Ataucusi Molina, o missionário, que ele está em pé com seu povo. Mas, o que quero dizer com isto? A nossa congregação, como nos guarda o sábado?
Será que nós, o dia do sábado, nós guarda 6 horas da manhã, nós entra na igreja meio-dia, ou nós talvez você, como aqui no Brasil, talvez nós vá de 7 da noite a 9 da noite? Não. O horário do sábado, a guarda do sábado é uma lei. E essa lei tem um horário. E esse horário não é de nossa igreja. Esse horário é bíblico. Olha, no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 32, diz a Bíblia que nós devemos de guardar o sábado da tarde da sexta-feira até a tarde, 6 horas do dia do sábado. Esse horário foi colocado por Deus. Vamos ver, por favor, irmão. Levítico capítulo 23, versículo 32. Sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, à tarde de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Então, amados irmãos, o sábado se celebra de uma tarde a outra tarde. Muito bem. 6 horas da sexta-feira, que é o dia antes do sábado, até as 6 horas do mesmo dia do sábado. Agora, no dia do sábado, amados irmãos, nós guardamos por quê? Porque de acordo à palavra de nosso Deus, Deus ordenou que o ser humano trabalhemos 6 dias. Entenda bem, você pode encontrar na Bíblia Católica, pode achar ela na Bíblia Evangélica. Deus mandou guardar o sábado, trabalhar o ser humano 6 dias e o sábado, o 7º dia, descansar. Por quê? Porque também é bíblico. Muitas pessoas falam, mas Jonas, mas eu sirvo a Deus todos os dias. Eu vou para a igreja todos os dias. Muito bem, porque é a doutrina da tua igreja. Servir a Deus não quer dizer que você vai trabalhar no teu trabalho, não quer dizer servir a Deus que você faz teus fazeres, não. Servir a Deus, eu me refiro de você congregar, de você naquele dia cultuar, naquele dia orar, clamar, naquele dia cantar ao Senhor, dedicar esse dia para o Senhor. A Bíblia fala no livro de Ezequiel, por exemplo, 46, 1 e 3, que 6 dias são de trabalho e o homem 6 dias trabalhará. Mas o 7º dia, o sábado e a lua nova, dizem na tua Bíblia e a nossa Bíblia, que é a mesma Bíblia, dizem que o sábado as portas do átrio hão de se abrir. E o povo há de congregar para adorar no dia do sábado. Olha, é o mandamento do Senhor. Vamos ver, por favor, irmão. Livro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 1. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias, que são dias de trabalho. Mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. Então, amados irmãos, a palavra de nosso Deus diz: a porta do átrio da congregação, ela se vai abrir no dia do sábado, no dia da lua nova. Verso 3 fala de que para que se vai abrir? Para que o povo venha e o povo adore ao Senhor. Olha, para isso se ia de abrir. Hoje em dia fala, não, mas nós servimos a Deus todos os dias. Não, todos os dias a Bíblia fala que você tem que comer com seu próprio suor. A Bíblia fala que você tem que buscar seu próprio pão. A ver, irmão. Livro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 3. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. Amém. Então, amados irmãos, de acordo ao Senhor, diz que o povo da terra se prostrará na porta da congregação, adorará ao Senhor no sábado e na lua nova. Muito bem,
Agora, eu quero só, isso daqui nós estamos fazendo um preâmbulo para todas as pessoas de que não guardam o sábado, mas que vem na sua Bíblia que está escrito que tem que guardar, pero foram adoctrinados a não guardar. Os seus pastores ensinaram a não guardar o sábado, les ensinaram que Cristo morreu por nós e que Cristo curava no sábado, que o Senhor Jesus Cristo fazia milagres no sábado. Tudo isso vamos a ver hoje. A pergunta é, que é o que nós, é um preâmbulo, estamos entrando em uma introdução. Que é o que nós não devemos fazer no dia do sábado? Já vimos que Deus criou, que temos que abrir a congregação e temos que nós adorar ao Senhor. Certo? Horário é de 6 da tarde, de uma posta do sol a outra posta do sol. Agora, que é aquilo que nós não devemos fazer no dia do sábado? Vamos a ver. Livro de Éxodo, capítulo 23, versículo 12. Livro de Éxodo 23, 12. Livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 12. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Olha, 6 dias farás os teus negócios, certo? Você, no dia do sábado, não pode fazer negócio. 6 dias antes do sábado, a palavra de Deus nos diz, por exemplo, nos diz assim, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, podemos fazer nossos negócios. O sábado não. O que mais nós não podemos fazer no dia do sábado? Será que no dia do sábado, irmão, o dia do sábado eu não vou trabalhar, mas eu vou a pintar minha casa? Ou no dia do sábado eu vou estar falando de futebol, ou no dia do sábado eu vou estar falando de coisas que, eu tenho que trabalhar, eu vou ganhar, eu vou comprar. Só falar. Ou no dia do sábado eu vou visitar ao meu amigo porque eu vou fazer um churrasco, mas não vou trabalhar. Será que posso fazer? Livro de Isaías 58, 13 e 14. Entenda, amado irmão, o sábado é uma lei completa do Senhor. O sábado não foi colocado, guarda o sábado e pronto, não. Isso é uma lei. E Deus colocou a lei. Guardarão assim meu sábado, desta forma. Olha aí a leitura, por favor. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 13. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Versículo 14. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Amém. No sábado, amado irmão, não podemos estar nós falando nossas próprias palavras. No sábado, nós não podemos estar fazendo nossa própria vontade. No sábado é o dia santo do Senhor, colocado desde a fundação do mundo e escrito na tua Bíblia e a nossa Bíblia. Eu não estou aqui para dizer você que tem que você guardar ou você cumprir. Não. Eu só estou lhe dizendo de que está escrito na palavra de Deus e vai depender de você cumprir ou não. É bom analisar as escrituras e você escolher aquilo que você gosta. Vamos a continuar. O que mais não devemos de fazer no dia do sábado?
Você lembra quando no dia do sábado o Senhor Jesus Cristo entrou na sinagoga e se encheu de raiva porque todo mundo estava fazendo comércio, trazia carga, vendia? Lembra? Sabe por quê? Porque no livro de Jeremias, capítulo 17, 21, 22, 24, 27, Deus ordena que não devemos trazer cargas, problemas, não podemos... O povo de Israel pensava que naquele dia era um comércio. Ele pensava que esse dia era para detonar, era para você vender. Que coisa? Vender cordeiros, vender pombas, vender novilhos, vender para poder oferecer. Ele, naquele dia, faziam festa. Pensavam que era o dia do lucro. Por favor. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 21, versículo 22. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma e não tragais carga nos dias de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Versículo 22. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia sábado, como eu ordenei a vossos pais. Amados irmãos, Deus proibiu levar carga, fazer. Hoje em dia também no sábado, nós não podemos trazer problemas, não temos que buscar a presença de Deus. Se nós temos alguma carga espiritual, não devemos de nos humilhar, porque a condução da nossa vida está em Deus. Então, amados irmãos, eu me lembro agora o texto de Neemias, irmão, capítulo 10, versículo 31. Quando antigamente Deus levantava homens temerosos, homens que realmente respeitavam a lei de Deus, sabe o que faziam no dia do sábado? No dia do sábado, eles diziam: se alguém vem a trazer comida, se alguém vem a nos vender algum produto, nós não tomaremos nada. Nós não compraremos nada. Por quê? Porque é o dia do Senhor. Por isso, amados irmãos da República do Brasil, ou alguém que entende um pouco português, nós estamos tratando de falar, o dia do sábado é um dia sagrado do Senhor. E somente as pessoas que respeitam a lei de Deus de verdade, que respeitam a vontade de Deus de verdade, eles vão ser muito zelosos para mandar, para ensinar a guardar este mandamento. Neemias 10, 31. Livro de Neemias, capítulo 10, versículo 31. E de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Amém. No dia do sábado, diz a Escritura, aqueles homens diziam: nós nada tomaremos, nada compraremos. E Jesus mesmo, quando ele estava em Jerusalém, ele pegou e começou a derrubar todos os comerciantes, fala a Bíblia, porque dizia: a casa de meu pai vocês fizeram cova de ladrões. Bem, amados irmãos, mas eu quero continuar, eu quero ir para frente, porque quero dar a entender. Olha, tem muitas pessoas, irmão Marinho, que me dizem assim a mim: irmão, mas existem vários livros onde que Deus diz que Deus acabará com o sábado. Existem vários livros que Deus diz que Deus terminará com as festas, que Deus está cansado do sábado, dos holocaustos, está cansado das luas novas. E para que mais nós vamos guardar isso? Amados irmãos, é verdade. É verdade. Existem muitos livros no qual Deus ordena isso e Ele fala e profetiza, mas Ele não profetiza porque Ele iba a anular o quarto mandamento que Ele mesmo deu, porque nós já vimos em Salmos 89, 34 de manhã, de que Deus nunca volta atrás aquilo que saiu da boca dele.
Pero a pergunta é por quê? Sabe por quê? Porque o povo de Israel, diz a Bíblia, ele guardava o sábado, mas dentro do sábado ele falava assim, mas, irmão, a que horas acabar este sábado? Eu tenho que fazer negócio. Ele guardava o sábado, irmão, e quando saía do sábado de jejum, ele começava a maltratar a seu próximo. Ele começava a humilhar os outros. Eles pensavam que pela aparência, como fariseu, dizia, eu jejum, faz o jejum duas vezes na semana. Ele pensava que na presença de Deus isso era válido. Por esse motivo, a Bíblia fala que eles guardavam o sábado, mas voltavam na fornicação, no adultério. Eles oprimiam ao pobre. Eles faziam tudo aquilo que a lei de Deus não ordenava. Vamos a ver, por esse motivo, que o sábado Deus disse, se vocês continuam, eu não quero mais os sábados. Os sábados de vocês não são santos. Vocês fazem o que você quer no sábado. Vocês falam o que você quer no sábado. E eu sou desonrado dessa forma. Olha o que diz livro de Amós, capítulo 8, versículo 5. Aquilo que Deus ia falar na profecia de que estava farto está em Isaías 1:13 e está também em Oséias 2:11. A ver, vamos a ver como guardavam o sábado estas pessoas. Livro de Amós, capítulo 8, versículo 5. Dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Então, amados irmãos, o povo de Israel guardava, mas guardava muito mal. Agora eu quero dizer para vocês, e com isso daqui, talvez alguém um dia vai escutar esta gravação e que não há de ser de nossa congregação. Essa é nossa esperança. Nossa esperança é atingir uma alma. E se quer essa alma dar-se conta, a gente fica muito contente. Porque o que nós estamos fazendo aqui, não estamos fazendo por glória. Não estamos fazendo aqui por dinheiro de ninguém. Não estamos fazendo por amor à palavra do Senhor. Amados irmãos, entenda uma coisa. Guardar o sábado, você que é cristão, guardar o sábado é um sinal que você demonstra que você tem fé em Deus. Guardar o sábado é a demonstração da sua fé. É o primeiro passo de aquilo que você vai demonstrar a Deus que você acredita na sua palavra. Guardar o dia do sábado, você vai demonstrar, Senhor, eu leio que está escrito, eu vejo que está escrito na tua palavra, e eu vou começar a obedecer. De acordo com a palavra do Senhor, o sábado é o sinal entre Deus e o homem. É o sinal de confirmação da tua fé. É o sinal de confirmação da nossa fé. Livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20. Livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, amados irmãos, o sábado é um sinal entre Deus e o homem. Você falará, pero como assim você fala que é a confirmação da nossa fé? Porque o sábado é o sinal da confirmação de nossa fé. Sabe por quê?
Olha o que diz o livro de Hebreus. Somente o irmão que acredita em Deus de verdade, que acredita na sua palavra, o que está escrito, ele não questiona a palavra do Senhor, somente ele, ao ver que está escrito, não matarás, ele não mata. Não roubarás, ele não rouba. Guarda o sábado, ele guarda. Amados irmãos, se você não sabia, pois agora sabe. Quem guarda o sábado é o sinal de confirmação da fé entre Deus e o homem. Lembre que o sábado foi criado por causa do homem. Libro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles antigamente. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Versículo 4, versículo 3, capítulo 4, versículo 3, 4, 10 e 11. Devagar. Hebreus capítulo 4, versículo 4. Porque em certo lugar diz assim do dia sétimo. A ver, perdão. Leia, por favor, irmão, o versículo 3 devagar. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como diz assim: jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aí. Nós, os que temos crido, entramos no repouso. 4:3 de Hebreus. Entenda bem. Ezequiel 20, 12, 20, 20 é um sinal entre o homem e Deus. Qual que é o sinal da tua crença e da tua fé? Os que temos crido entramos no repouso. Você dirá, pero irmão, os que temos crido entramos em que repouso? O repouso pode ser o domingo. O repouso pode ser segunda. O repouso pode ser de noite. Não. De que repouso está falando? Verso 4. Versículo 4. Porque em certo lugar, diz assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Olha, o repouso era o sétimo dia. Se você vê no livro de Êxodo 29, todo isso fala que 6 dias trabalharás e o sétimo dia, sábado, descansarás. Fala do dia do repouso do sábado. Olha aí, hein? Agora, esse sábado é a confirmação da tua fé. Se você crê, você vai entrar no repouso. Olha o que diz, por favor, no verso 9 de Hebreus. Posso ler 31:15? 31. Vai esclarecer este aqui. Tá, do 4, né? Para poder esclarecer o versículo 4, porque aqui nos está falando que o repouso do sétimo dia, como acaba de dizer aqui meu irmão, muitos acreditam, pensam e assim foram ensinados, que o sétimo dia é o dia domingo. Mas vamos ver aqui na Bíblia, se fala que dia é, se é domingo, sábado, quinta. Então vamos ver o que fala aqui no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 15. 6 dias se fará obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. A ver, por favor, verso 9, 10, 11. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta ainda repouso para o povo de Deus. Versículo 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, amados irmãos,
aquele que entrou no repouso do Senhor, Deus também entrou no seu descanso de você. Deus te acompanha. Por isso diz, ainda resta esse repouso do Senhor. A gente não pode fazer de vista grossa. Muito bem. Agora, a Bíblia diz, então procuremos entrar nesse repouso, nesse descanso. Mas, amado irmão, se você me disse, como muitas pessoas me dizem assim na rua, mas Jonas, cada um é cada um. Cada um é cada um. Naquele dia nós vamos a dar conta. Naquele dia eu vou ser julgado, você vai ser julgado, e cada um vamos a ter que ver o que valeu. Muito bem. Só que deixa-me te dizer uma coisa. Você, ou alguém, quando você prega sobre o dia do sábado, e ele não faz caso, ele não acredita, ele fica na desobediência, não é por causa só de seu pastor. Sabe por quê? É porque ele não tem essa convicção da palavra de Deus. Ele não acredita que aquilo que está escrito é válido. Ele acredita que o que vale é aquilo que foi ensinado pelo seu pastor. É a doutrinação que foi dado para ele. Por esse motivo, diz no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 18 e 19, se a pessoa não crê, por mais que você pregue, ele não vai crer e não vai guardar o dia do repouso, o dia do sábado. Novo Testamento. Hebreus capítulo 3, verso 18. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então aqui, irmão Jonas, no capítulo 4, versículo 2, fala que os antigos israelitas, antigamente, eles não conseguiram entrar naquele repouso de Deus porque eles não tinham fé. E acaba de falar aqui, meu irmão, que para poder nós guardar o sábado, nós precisamos primeiramente acreditar em Deus, e a demonstração da nossa fé, é entrar naquele repouso. Porque antigamente os israelitas não tinham fé. E nós hoje falamos que temos fé. E aquele que tem fé não questiona as coisas de Deus. A pessoa que tem fé obedece, igual que o pai Abraão, o pai da fé. Que Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te indicarei. Abraão não falou: pai, mas por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que sair daqui da minha família? Por que tenho que abandonar meu povo? Abraão não questionou. Porque Abraão é o pai da fé. Porque Abraão tinha fé, tinha tanta fé, que ele nunca questionou as coisas de Deus e obedecia sem questionar absolutamente. Hoje vemos tudo ao contrário. O povo fala que tem fé, mas questiona as coisas de Deus, não obedece às coisas de Deus, como o testemunho dos antigos que acabamos de ler aqui. E a quem Deus jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, está falando dos antigos, do antigo povo de Israel, que foi desobediente às leis e aos mandamentos de Deus. Verso 19, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, não acreditavam em Deus, não tinham fé em Deus. Mas nós hoje temos fé. E se temos fé, temos que obedecer a Deus sem questionar. Pode seguir, meu irmão Jonas. Então, irmãos, vamos a entender que também não é culpa das religiões. Não é culpa daquele que ensina em cima de um púlpito. Sabe de quem é culpa? Desde antigamente, quando Deus ordenava guardar o dia do sábado, quando Deus ordenava que o povo guarde o dia do sábado, as pessoas sempre ignoraram esse mandamento. Eles ignoraram. Olha o que diz Êxodo 20, 21. Eles não queriam mais guardar o sábado desde antigo. Imagine-se hoje.
Se seu próprio povo não quis guardar aquele dia que Deus fez na criação do mundo, imagine-se, amado irmão, hoje. Por que acha que as congregações, que dizem hoje aqui no Brasil? Hoje dizem assim, o sábado é um dia muito lucrativo. Eu vendi tudo o que deveria vender na semana, eu vendi no dia do sábado. Sabe por quê? Porque o sábado é um dia abençoado pela palavra do Senhor. Pero é abençoado para servir a Deus. Mas o ser humano, ele sempre caminhou na desobediência. 20 e 21. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 21. E o povo estava em pé de longe. Moisés... Não, perdão, isso não. Ezequiel 20 e 21. Ezequiel, capítulo 20, Isso. versículo 21. Isso. Livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Eu pergunto para vocês, amados irmãos, tanto era a indignação do Senhor, que ele disse, eu vou acabar com eles, eles violaram, eles não querem saber de meu sábado. Olha o que diz mais a Bíblia, eles esconderam seus olhos, igual que agora, leem a Bíblia que fala do sábado, não, esse daí não, vamos a perguntar ao pastor tal, que disse? Vamos a perguntar ao pastor Malafaia, que disse? Vamos a perguntar ao pastor, por exemplo, Soares, que disse? Mas a palavra de Deus, não acreditamos. O que o homem te fala, você acredita, e o que a palavra de Deus te ordena, você coloca como segundo plano. Assim faziam, assim fizeram. Olha o que diz 22, 26. Perdão, 22, 8 e 22, 26. Livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 8. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Versículo 26. E os seus sacerdotes transgridem a minha lei, e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles, diz o Senhor. Então, amados irmãos, o povo da terra não guardava o sábado, por mais que Deus ordenara e Deus fez por causa do homem. Entenda bem. Não é que Jesus veio e disse não guardem o sábado. Não é que o Filho de Deus disse não guardem o dia do sábado. Não. É o homem. O homem acendia o furor de Deus. O homem acendia a cólera do Senhor por causa que o homem não queria obedecer. E assim fomos ensinados. O ensino de hoje, 29:13 de Isaías, fala, nós fomos orientados, adoutrinados nas igrejas, não com o mandamento de Deus, senão com o mandamento do homem. Nós aprendimos o que o homem quer, até cobrir os olhos de guardar o sábado, a não fazer caso àquilo que Deus ordenou. Assim fomos nós adoutrinados e assim ensinamos a nossos filhos naquela mesma desobediência. 29:13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor diz, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim.
E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que foi instruído. De lábios cantamos, de lábios louvamos, pero a doutrina é diferente, a doutrina do Senhor. Está escrito. Os mandamentos que hoje guardamos é diferente aos mandamentos do Senhor. Pero, amados irmãos, muitos creem, irmão Marim, que foi Jesus, que foi o primeiro. Disse, não, meu pai disse que eu trabalho, que ele trabalha e eu trabalho também. Jesus, dizem eles, não guardou o sábado. Me mostra que Jesus guardou o sábado. Quantas pessoas, amados irmãos, quantas pessoas, em quantos países, eu escutei essa pergunta. Me mostra onde diz que Jesus guardou o sábado. Amados irmãos, é incrível. Pessoas que leem 2 vezes, 3 vezes em toda a sua vida, leram a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, e ele nos pergunta, me diga onde diz que Jesus guardou o sábado. E agora? Vamos ver os textos bíblicos para você se dar conta que a má doutrina, o mau ensino das pessoas, das religiões, hoje turbaram a mente das pessoas. E se inclinaram a uma desobediência total a respeito do sábado. Vamos ver. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Jesus entrava, segundo o seu costume de criança. Ele ia nas sinagoga no sábado, e ele leiturava, ele lia. Verso 31. E Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Marcos 6:2. Oh, Jesus guardava o sábado, irmão. Irmão, acorda. Jesus guardava o sábado. Olha que notícia. 6:2. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 2. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Amados irmãos, Jesus guardava o sábado, Jesus curava no sábado. Eu lhe faço uma pergunta para você. Se em lugar de seu pastor, Jesus estivesse no púlpito ensinando a você, você não faria o que Jesus fez? Pergunto para você. Eu pergunto, as mulheres santas que eram adoutrinadas, que iam na igreja, na sinagoga, no tempo de Jesus, dos apóstolos, será que elas não guardavam o sábado conforme o mandamento? Será que elas não respeitavam o sábado do Senhor conforme o mandamento? Irmão, se Jesus estivesse na tua igreja e fosse o pastor, você iria fazer o mesmo que essas mulheres faziam. Livro de Marcos, capítulo, ¿dónde estamos? Libro de Lucas 23, 56. Eso mismo, Lucas, por favor. Livro de Lucas, capítulo 23, versículos 55 e 56. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Verso 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento de Deus. Olha, as mulheres que se congregavam, elas guardavam o dia do sábado. Amado irmão Antônio, você lembra o texto onde diz em Atos 16, onde diz de que quando o Senhor Jesus foi morto, os apóstolos eram aprisionados, um era morto, elas, em dia do sábado, buscavam pelas covas, buscavam um lugar
donde podían guardar un sábado. Agora eu pergunto para vocês, será que assim nos ensinam nossos pastores? Ou será que o pastor está ensinando outra coisa que Jesus não ensinou? Será que o pastor se equivocou ou foi adoctrinado igual que o povo de Israel que se rebelava contra esse dia que Deus criou para você, para mim, por causa do homem? Vamos ver, as mulheres, ainda na perseguição, ainda nos conflitos que iam a ser mortos os cristãos, elas guardavam o sábado. 16:13 do livro de Atos. Amados irmãos, nós temos que darmos conta que se Jesus fosse nosso pastor, assim como foi naquelas mulheres, elas guardavam, ainda fugindo da opressão dos maus. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 13. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então, amados irmãos, para você me entender, Jesus guardava o sábado, já vimos em Lucas 4:16, já vimos que as mulheres, beira do rio, em qualquer lugar, olhavam um lugar onde podiam, elas se congregavam no sábado, logo fala aí que se batizavam também no sábado, mas já são outros temas. Mas, será que os apóstolos de Jesus, que receberam o ensino de Jesus, que eles foram adoutrinados por Cristo, será que eles guardaram o domingo, ou eles guardaram a segunda, ou eles falaram, sábado já não, Jesus já não guardou? Será que os apóstolos também ensinaram assim? E se eles ensinaram assim, aí nós vamos a dar razão às congregações que não guardam o sábado. Pero se eles não ensinaram assim, tome cuidado, estamos seguindo a quem? Estamos seguindo a doutrina da Igreja Católica, que ela colocou no seu catecismo, ela colocou a guarda do dia do domingo como dia de missa. Estamos seguindo a um povo pagão que veio antes dos evangélicos, antes dos protestantes. A Igreja Católica, ela trocou o sábado pelo domingo. Será que em lugar de seguir a Cristo, estamos seguindo ao Papa? Olha o que diz, que faziam os discípulos de Cristo. Como ensinava as pessoas, falaram, por favor, venha outro sábado, porque vamos trabalhar 6 dias, e outro sábado você venha para nos ensinar a mesma coisa. A quem estamos seguindo? A Cristo? A seus discípulos de Cristo? Ou estamos seguindo a Igreja Católica, ao catecismo? Veja, o catecismo da Igreja Católica te manda guardar o sábado, perdão, o domingo. Que mandamento é? O quarto, não é? O domingo. Diz, guardarão o domingo como festa. O terceiro mandamento. O terceiro, que está no catecismo. Olha, como faziam os apóstolos de Cristo? Livro de Atos, capítulo 13, 42. Amados irmãos, a quem estamos seguindo? Livro de Atos, capítulo 13, verso 42. Saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Olha só, livro de Atos diz, por favor, venha no outro sábado, fale a mesma coisa. Olha, livro de Atos 18:4. 18:4. Vamos ler o verso 44 e depois o capítulo 18, verso 4. Muito bem. Atos capítulo 13, verso 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Olha, toda a cidade, quando eles pregavam, qual era? No sábado, mas irmão, mas eles não pregavam todos os dias, pregavam. Só que o que acontece? O dia que eles guardavam do Senhor era o sábado. Olha o que diz 18, quanto era? 18:4. Livro de Atos, capítulo 18, versículo 4. E todos os sábados disputavam na sinagoga
y convencía a judeos y griegos. Todos os sábados. 17:2. A ver, irmão, por favor. Irmãos, é Bíblia. Se eu lhe trouxer do Antigo Testamento, você dirá, irmão, claro, está no Antigo. Le estamos trazendo do Novo Testamento. Jesus guardava. As mulheres que congregavam guardavam o sábado. Os apóstolos ensinavam no sábado. 17:2. Livro de Atos, capítulo 17, verso 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Amados irmãos, o que nós queremos para vocês é trazer um conhecimento bíblico. Nós não ganhamos nada por isso. Se você percebem, a transmissão que nós estamos fazendo, esta live, é uma transmissão que não tem nenhum sustento econômico que nós fazemos, porque hoje, São Paulo, a grande pandemia que está, foram fechadas as igrejas. E nós vamos a falar em outra oportunidade sobre a pandemia bíblica e a solução da Escritura. Aqui não estamos para vender-lhe nada, simplesmente para você entender que, de acordo à palavra de Deus, esta profecia havia de vir. Pero não me quero sair deste tema. Por isso, amados irmãos, ¿sabe por quê? Porque Deus deixou até o dia de hoje de que sempre nas sinagogas alguém fale de este sábado que Deus ordenou. Antigamente, muitas pessoas que são nossos amigos, por exemplo, de Ellen White, aquela mulher que trouxe o sábado para o povo adventista. Assim como antigamente os apóstolos, os profetas, eles exortavam que guardem o sábado. Deus deixou de que sempre se falassem deste mandamento que Deus ordenou a Moisés, o 4º mandamento da guarda do sábado. Deus deixou que sempre se falassem em alguma sinagoga. Deus havia de despertar alguém para que ensine sempre a guarda do sábado. Isso está no livro de Atos, não é? Capítulo 15, 21, parece que é, irmão Marinho. Então, amados irmãos, vamos a ler. É uma ordenança que a essa lei que Deus ordenou a Moisés, sempre alguém haveria Deus de despertar, levantar para anunciar à humanidade, em qualquer congregação, em qualquer sinagoga. Livro de Atos, capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Amém. Mira, amados irmãos, vamos a concluir e terminar com este preâmbulo. Agora vamos a entrar aquilo que nós começamos. Todas as congregações e religiões se excusam dizendo de que Cristo, nosso Senhor, não guardou o sábado. Nós vimos que era mentira, é falso. Porque Cristo guardou, os apóstolos guardaram, e os congregados daquele então guardaram o sábado, e cada sábado disputavam e queriam saber mais das Escrituras. E os 6 dias trabalhavam, porque era o povo do Senhor. Muito bem. Pero por que as pessoas se confundem agora com que Cristo não guardava? Porque dizem assim, o Senhor Jesus no sábado fez milagres. O Senhor Jesus no sábado ele trabalhava. Nós vimos já, por exemplo, em Êxodo 23, 12, que curar não estava proibido na lei, sino fazer negócio. O Senhor Jesus era carpinteiro. A profissão dele, ele não curava por dinheiro. Ele não vendia uma sanidade, uma curação. Vamos a ver, amados irmãos, ao respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus curava e sarava, sabe quem estava do lado dele para perguntar-lhe por que você faz isso? Sabe quem era? Vamos a ver, irmão, Lucas 6, 7, 8 e 9, por favor. Irmão, Lucas capítulo 6, 7 a 9. Se você
es seguidor de Cristo, nunca cometa o erro que cometió otro grupo que no era seguidor de Cristo. Aquele que não era seguidor de Cristo questionava a Cristo. Oh, por que você está curando? Por que você está fazendo? Ele queria provar, ele queria aprender, ele queria achar uma falha em Cristo. Mas Senhor Jesus nunca cometeu pecado. Vamos ver, por favor. Lucas capítulo 6, versículo... Lucas capítulo 6, versos 7, 8 e 9. Versículo 7, 8 e 9. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Versículo 8, mas ele, conhecendo bem os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. E levantou-se ele, ficou em pé. Verso 9. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Versículo 10. Olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão, e ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Amém. Marcos capítulo 3, 2 e 4. Amados irmãos, o fariseu, o saduceu, o fariseu encarregado da parte administrativa, saduceu encarregado da parte religiosa de Israel. Dos grupos de liderança julgavam a Cristo. Por que você faz isso aqui no sábado? Você não é fariseu. Não deveria de fazer isso. Olha, Marcos capítulo 3, versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Verso 2. Estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Verso 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Verso 4. E perguntou-lhe Jesus, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Ficaram calados. Veamos, irmãos, Jesus curava e os fariseus questionavam. Você e nós não somos fariseus, não podemos ter o mesmo pensamento. Porque Jesus, ele não estava cobrando, ele não estava fazendo negócio. Ele não estava fazendo uma mesa ou uma porta porque ele é carpinteiro. Não, ele estava curando de graça. Isso não estava proibido na lei, não? Na lei, nenhuma parte da lei diz que você não ajude a seu próximo. Nenhuma parte. E hoje, as congregações, os pastores, dizem, não, Jesus curou, violou o sábado. Isso é uma calúnia. Isso é uma mentira. Isso é um despreparo espiritual. Não é verdade. Olha, Jesus, de acordo à palavra de nosso Deus, amados irmãos, quando ele curava, quando ele sarava, Jesus ele não violou o sábado. Agora, olha o que aconteceu acá em livro de Lucas, em el livro de Lucas 14:3. Aqueles fariseus que conheciam a Bíblia, que conheciam a lei, que sabiam, como hoje, se alguém fala para você, não, Jesus curava e tal, tal. Você vai ver naquele então os fariseus, Jesus lhe pergunta, que diz a Bíblia? Que diz as Escrituras? Eu posso curar no sábado ou não? Eu posso dar a vida ou não? Ou me está proibido? Olha o que respondem os fariseus. Lucas 14, verso 3. Livro de Lucas, capítulo 14, versículo 3. E Jesus,
tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Verso 4. Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. Eu lhe pergunto, amado irmão, por que eles se calaram? Por que eles não pegaram pedra e começaram a apedrejar? Porque eles tinham o poder. E não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Pensavam que era falso profeta. Por que não apedrejaram ele? Sabe por quê? Porque uma pergunta deles disse: é lícito ou não? Quer dizer, é permitido ou não? Me mostra onde está proibido. Que parte da lei está? Que lugar da lei está proibido? Como tantas religiões falam: não, já não pode mais porque Jesus violou o sábado ao curar. Onde diz a Bíblia essa tremenda falsidade? Não tem. Não é verdade? Por isso, amados irmãos, não se deixem enganar. O sábado é do Senhor. Olha, quando Jesus curava e tudo assim, o fariseu dizia: você tem que ver onde você é a sua posição. Pastor, você tem que ver qual é a sua posição. Ou é a posição dos fariseus, ou é a posição que acreditava em Jesus. Sabe por quê? Porque naquele então o fariseu dizia: este homem está violando o sábado. Este homem está transgredindo o sábado. E sabe o que dizia o povo de Deus? Que acreditava em Jesus, que começou a acreditar pelos milagres, por aquilo. Pero como um transgredor, um pecador pode estar fazendo isso, esses milagres? Como ele pode fazer uma coisa tão maravilhosa, se não fosse de Deus? E sabe o que acontece? O povo se dividiu. Uns acreditavam e outros criticavam. E onde está você? Qual que é a tua posição? De criticar? Ou tua posição é de crer no Filho de Deus? Olha o que diz aqui, velho. Vamos ver, para você ver que o que estamos falando para você não é falácia, é verdade. Aqui, velho, livro de João 9,16. Livro de João 9,16. Livro de João, capítulo 9, versículo 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão grande entre eles. Estavam divididos. Então você, pastor, você, ovelha, vaso, onde você se vai posicionar? Aquele que critica o Filho de Deus por curar no sábado e dizer ele violou? Ou dizer não, ele fez misericórdia, ele fez o bem no dia do sábado? Olha, fazer o bem no dia do sábado está permitido. Trabalhar por dinheiro não está permitido. Como já vimos em Isaías e já vimos nós em Êxodo 23, 12. Por esse motivo, amados irmãos, quero dizer uma coisa. Jesus fez o bem. Ele levantava a ovelha caída no dia do sábado. Ele levantava aquele que não tinha força, aquele que estava doente. Vamos ver, livro de Mateus, capítulo 12, versículo 11, versículo 12. Uma coisa é fazer o bem e outra coisa é violar o dia do sábado. Mateus capítulo 12, versículo 11. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Versículo 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Amados irmãos, uma coisa é fazer o bem e outra coisa é violar o dia do sábado. Bem lembrado nossa irmã Yola Salco, né, Cabrera. Nós somos a congregação de Israel. Já não mencionamos no comecinho. Nós somos da congregação de Israel. Nós trouxemos, nós guardamos o dia do sábado e trazemos esse ensino para as pessoas. Não porque nasceu de nós, sino porque Deus levantou um varão. Ezequiel Ataucusi Gamonal, quem fundou, por meio de Deus, existe, outro dia podemos falar,
de este bonito y grande testimonio que Dios había preparado para este tiempo, para poder resgatar esta generación, porque esta generación no guardaba más el sábado como debe ser guardado y todas las leyes que Dios había ordenado dentro da escritura. Ezequiel Ataucusi Gamonao, fundador da congregação de Israel, e hoje está em pé seu filho, o missionário geral Ezequiel Jonas Ataucusi Molina, quem representa e quem emite os pregadores para poder pregar no mundo inteiro, para que o mundo inteiro conheça que temos que guardar o sábado, que temos que guardar os mandamentos de Deus. Porque, amado irmão, se uma pessoa pega a Bíblia e lê o sábado, mas não sabe como vai guardar, porque o sábado tem várias leis. Por exemplo, a Bíblia fala que no começo do mundo Deus fez o sábado, o dia do sábado, e o santificou. Como um pecador, a Bíblia fala que todos nós temos pecado, quem fala que não é mentiroso. Como um pecador pode santificar um dia que já foi santificado pela palavra de Deus? Todo isso daqui, amado irmão, é um processo. Todo isso daqui é uma coisa que Deus ha ordenado para seu povo. E Deus levantou a esse varão e a congregação de Israel. Viemos para poder anunciar ao mundo que Deus ha levantado seu povo, para que todo aquele que crê na palavra de Deus e queira obedecer é convidado. Por isso, amados irmãos, entenda que Jesus, quando ele fazia milagres, quando ele curava no dia do sábado, ele não estava violando o sábado, ele estava fazendo misericórdia, ele estava fazendo o bem, ele estava ajudando aquele que não tinha como. Amado irmão, nunca sejamos partidários e digamos que Jesus foi o violador do dia do sábado. Muito bem. E irmãos, para terminar, antes de dar passo ao nosso irmão Antônio, mas você dirá, irmão, eu sou da igreja, mas eu trabalho no sábado, eu sustento minha família no sábado, o que eu faço, irmão? Se a palavra de Deus me ordena guardar o sábado. Sabe o que acontece, amado irmão? Não se preocupe. Sabe o que diz o livro de Coríntios 7:21? Se você foi chamado sendo escravo, você tem que um serviço, um trabalho, tenha paciência. Clame a Deus e diga-lhe, Senhor, eu não consigo guardar o sábado porque eu fui ensinado e eu me organizei para poder trazer o sustento para minha casa com meu próprio suor e eu trabalho, o sábado e tenho que rendir contas ao patrão. Só tenha fé, mantenha sua fé, que Deus lhe vai dar sua saída. E quando Deus lhe dê sua saída, diz a Bíblia, aproveite essa ocasião. Por favor. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 21. Se fostes chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Então, amados irmãos, se você pode ser livre, pode ter um trabalho onde você respeita, pode trabalhar até sexta-feira e o sábado você pode respeitar, aproveite. Por enquanto, se encomende, suplique, peça a Deus pela sua família, porque aqui, amados irmãos, estamos de passagem. O dia de amanhã nós estaremos no tribunal e é necessário que cada um rendamos conta se nós tenhamos cumprido com a palavra de Deus ou não. E para terminar, amados irmãos, eu vou lhe fazer só uma pergunta. Para todas as pessoas que não guardam o dia do sábado, eu lhe vou fazer um desafio. Para você, amado irmão, que você está convencido que não precisa guardar o dia do sábado. Olha, o desafio é o seguinte. Imagine-se, é uma pergunta este desafio. Ele vai desafiar a você responder mediante a Bíblia. Uma pergunta só. Suponha,
Claro, antes de hacer este desafío, yo quería le dar una pregunta a irmão Marín, que a ver si você podía responder, de Colosenses 2:16, donde as religiões también se confunden. Eles piensan que donde dice ahí, ninguém vos julgue de sábado, lua nova e festas, eles pensam de que por isso você pode não guardar mais o sábado. Não é verdade. Esse julgamento que ninguém lhe faça não é para aquele que não guarda. Olha o que diz. Antes do desafio, são dois textos que estava me esquecendo. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Pode dar, irmão. Bem, meus amados, meus queridos, para poder entender realmente este versículo de Colossenses capítulo 2, nós temos que ler o capítulo todo. Sabe por que temos que ler o capítulo todo? Porque na igreja de Colosas, antigamente, assim como hoje que existe uma diversidade de doutrinas falsas, contrárias a estas leis e a estes mandamentos de Deus, na igreja de Colosas também havia tomado conta muitas doutrinas falsas, heresias. E naquela igreja estavam convertidos, havia judeus legalistas, havia gregos, havia de diferentes nações pessoas convertidas naquela igreja. E havia uma igreja, havia uma doutrina naquela igreja, que era dos judeus legalistas, que eles proibiam os alimentos. Eles proibiam comer certos alimentos que estava estipulado na lei de Deus. Mas, porém, a sua doutrina estava misturada com a adoração aos anjos, não? Eles criam na metafísica, eram místicos, eram gnósticos. A doutrina dos judeus estava misturada com muitas doutrinas, que vamos a ver aqui para poder entender melhor o verso 16. Colossenses capítulo 2, versículo 4, advertência acerca das falsas doutrinas. Aqui na minha Bíblia fala assim, advertência acerca das falsas doutrinas que havia naquela igreja. Versículo 4 diz assim, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Todos aqueles irmãos que estavam convertidos na igreja de Colosas, que haviam acreditado na palavra de Deus, que haviam acreditado em Jesus Cristo, estavam sendo iludidos por falsas doutrinas, estavam sendo enrolados, enganados por falsas doutrinas que se haviam introduzido dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, nesta carta, diz para eles, digo isto para vocês, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Logo diz aqui no versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quando Paulo fala aqui no verso 16, que ninguém vos julgue, está se referindo aos irmãos que haviam acreditado em Jesus, que se haviam convertido naquela igreja, porque além desses irmãos que tinha aí, havia falsos crentes, os judeus legalistas, que rapidamente acusavam, julgavam aos irmãos que porque comiam uma carne, comiam a outra, outros eram vegetarianos. Isso nós podemos encontrar na carta aos Romanos também, no capítulo 14, né, onde os judeus legalistas condenavam, julgavam a toda pessoa que comia carnes imundas, que comia carne, outros eram vegetarianos e todo esse tipo de coisas. Paulo diz aqui que ninguém vos julgue em questão de comida, bebida, nos dias do sábado, nos dias das festas. Por quê? Por que Paulo diz isto? Porque em Cristo, meus amados, em Cristo nós temos a liberdade total.
Não, nós temos liberdade de comer, de beber, de tudo isso, mas não temos liberdade de pecar. Claro, aí é outra coisa. Então, em Cristo nós temos essa liberdade de comer e beber o que nossa alma desejar. Vamos ver aqui no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 14, diz assim Paulo: eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Verso 15, mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Porque no verso 17 diz, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, que ninguém vos julgue, porque os irmãos que se tinham convertido na igreja de Colossas, eles estavam livres de todo esse tipo de coisas. Você poderá dizer, mas na lei está escrito que não pode comer certas coisas imundas, carnes imundas, mas sim podemos ver o ensinamento de Jesus Cristo, que quando Jesus falou que não o que entra pela boca contamina o homem, mas pelo contrário, o que sai pela nossa boca, isso contamina nós. Nesse momento, Jesus Cristo estava fazendo limpo todas as coisas. Vamos ver aqui que fala no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo... A ver, vamos ver aqui, Lucas capítulo 7. Lucas ou Marcos. Então, meus amados, para poder esclarecer a vocês esse versículo de Colossenses, capítulo 2, versículo 16, precisamos nós conhecer todo este tipo de coisas. Diz assim, livro de Marcos, capítulo 7. Livro de Marcos, capítulo 7. Versículo 18. E ele disse-lhes, ou seja, Jesus Cristo disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Versículo 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando deste jeito puras todas as comidas. Então, meus amados, meus queridos, quando Jesus diz o que entra pela boca não contamina o homem, mas pelo contrário, que sai pela boca do homem contamina o homem, nesse instante, nesse momento, Jesus estava purificando, Jesus estava limpando todas as comidas que antigamente na lei eram imundas. E por isso, quando nós vemos, por exemplo, quando o apóstolo Pedro estava fazendo jejum, aquele anzol que baixava do céu com animais quadrúpedos, répteis, tudo aquilo, quando a voz do céu diz, Pedro, descende, mata e come, Pedro diz, Senhor, mas eu nunca comi coisa imunda, e como assim que eu vou ter que comer essas coisas? E outra vez a voz do Senhor diz, Pedro, não chames imundo aquilo que Deus já limpou. Então, meus amados, os judeus legalistas que estavam convertidos na igreja de Colossas, eles, como não acreditavam em Jesus Cristo, eles confundiam aos irmãos com aquelas doutrinas, de tal maneira que aqui no versículo 18, Paulo diz, Colossenses, capítulo 2, verso 18, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carne compreensão. Os que julgavam aos irmãos da igreja de Colossas eram judeus legalistas, que haviam misturado, inclusive a doutrina de Platão, haviam misturado as leis de Deus com as filosofias,
e eles adoravam a uns anjos, coisa que a lei de Deus proíbe. Então eles queriam dominar aos irmãos da igreja de Colossas e falavam: um momentinho, você não pode comer essa carne, você não pode beber isso, você não pode manusear isto ou aquilo. Isso vemos aqui no verso 19. No versículo 20, diz assim, verso 20: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregais ainda de ordenanças como se viveis no mundo? Porque os judeus legalistas que estavam naquela igreja estavam querendo dominar a seu bel prazer aos irmãos da igreja de Colossas. E eles queriam dominar e estavam ensinando de novo os rudimentos do mundo, rudimentos mundanos, doutrinas humanas, que nos fala aqui no verso 21. Tais coisas não toqueis, não proveis, não manuseeis. Porque os judeus legalistas ensinavam isso. Momentinho, irmão, você não pode manusear isso. Você não pode tocar isso. Você não pode comer isso. E nós vemos que todo aquele que em Cristo crê está liberto. Fala em 2 Coríntios 3:17. Porque o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade não para pecar, mas para aproveitar das coisas que Deus criou, para poder comer, beber, de todo esse tipo de coisas. Então no versículo 22 diz aqui: as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm na verdade alguma aparência, diz Paulo. Esses ensinamentos dos judeus legalistas tinham aparência de sabedoria, tinham aparência de devoção voluntária, de humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Então, meus amados, meus queridos, Colossenses capítulo 2, verso 16, trata-se disso. Isso está se referindo aos judeus legalistas que queriam dominar aquela igreja com suas doutrinas falsas misturadas inclusive com a filosofia de Platão. Então eram místicos, eram gnósticos, estavam saídos, desviados totalmente da palavra de Deus, e nós não podemos continuar com esse tipo de doutrinas, porque essas doutrinas foram encravadas na cruz. Isso nos fala em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Aquelas doutrinas falsas, aquelas crenças falsas, aqueles ensinamentos falsos, foi encravado na cruz, porque eram mandamentos que eram contra nossa própria salvação, que eram mandamentos, leis, normas, ritos inclusive, que ia contra nossa salvação. Mas, infelizmente, pela falta de entendimento e a guia do Espírito Santo de Deus, os grandes teólogos hoje em dia têm a doutrina dos fariseus, têm a doutrina dos saduceus, têm a doutrina dos judeus legalistas, ensinando como que fosse a verdadeira doutrina de Deus, e não é assim. Então, para terminar, aqui no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 6, versículo 7, 8 e 9, olha o que diz aqui o Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 7, verso 6. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Versículo 8. Porque deixando mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Versículo 9. E dizia-lhe Jesus: bem invalidais os mandamentos de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Então, meus amados, meus queridos, nós temos que tratar de examinar bem a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para poder entender, porque nós sabemos que toda esta Sagrada Escritura, chamada a Bíblia, foi escrito baixo a guia do Espírito Santo de Deus.
E para poder nós entender esta Sagrada Escritura, precisamos do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Porque, meu amado, meu querido, esta Bíblia, para poder você aprender esta palavra de Deus, não precisamos nós entrar num instituto, num convento de teologia, porque ali o que nós vamos receber é o ensinamento de homens, como já meu irmão aqui passou no livro de Isaías, capítulo 29, verso 13. Por que o povo não teme a Deus? Por que o povo, a humanidade, não honra a Deus? Por que não obedece a Deus? Porque o povo da terra foi ensinado por mandamentos de homens. Isso nos fala em 2 de Reis, capítulo 17, verso 19 também. Porque nem ainda a tribo de Judá guardou os mandamentos de Deus. Antes, pelo contrário, Judá também seguiu os mandamentos, os estatutos de Israel, os quais eles se tinham feito. Porque eles abandonaram as leis e os mandamentos de Deus e foram ensinados por mandamentos de homens até os dias de hoje. Tem a palavra, meu irmão. Então, irmãos, agregando ao que o irmão falou, onde diz que ninguém vos julgue por sábado, por lua nova, não é? Eu pergunto para você. Eu posso julgar, vamos supor, você é doutor, ou você é pedreiro. Eu jamais posso julgar a você, que talvez você é comerciante. Jamais posso julgar se você é mau pedreiro ou bom pedreiro. Jamais posso julgar a você se você é bom doutor ou mau doutor, porque você não é. Quando eu falo em Colossenses, ninguém vos julgue em dia de sábado, em dia de lua nova. Ninguém pode julgar alguém que não está guardando. O que ele fala aí naquela parte, claro que o irmão concluiu com a comida, a bebida, se refere ao próprio povo de Deus. Como fala o irmão, vinham os judeus e tratavam de julgar que eles estavam fazendo uma coisa que eles não deveriam fazer porque eles não eram judeus. Por isso Paulo diz, ninguém vos julgue por dia do sábado, por dia de comida, por bebida ou por lua nova. Só que quero dizer, eu queria a vocês mandar um desafio. Antes do desafio, você lembre-se de que no livro de Romanos 14, 5 e 6, diz a palavra de Deus que uns faz diferença do dia e outros tomam todos os dias iguais. Quem faz diferença do dia faz para o Senhor. E quem não faz a diferença desse dia, por exemplo, o dia do sábado, não faz para o Senhor. Você não consegue fazer essa diferença de guardar o dia do sábado. Mas se você consegue de fazer essa diferença, você está fazendo para o Senhor. E se você não faz, você não está fazendo para o Senhor. E Deus mandou guardar o dia do sábado. Amém, irmão? Bem, são duas perguntas que eu faço, porque sempre existe essa parte da confusão para as pessoas que não guardam o sábado. A outra pergunta, o desafio que quero lhe fazer é o seguinte. Suponha que você e nós estivéssemos no tribunal de Cristo. E quando você estivesse no tribunal de Cristo, o Senhor lhe pergunte a você e a mim, fulano, por que você não guardou o dia do sábado? Aí o Senhor lhe pergunta a nós, fulano, por que você guardou o dia do sábado? Nós lhe diremos, Senhor, desde Gênesis nós vemos de que você cria a humanidade e depois de criar o homem você faz um dia do sábado e você descansa. E você santifica, e no livro de Êxodo, você manda guardar o dia do sábado. No livro de Deuteronômio, você lança novamente a lei, em Levítico manda você dizendo o horário do dia do sábado. No livro de Números, você manda dizendo, estes são a santificação do dia do sábado, fareis no altar tanto no dia do sábado. Você mandou as leis do dia do sábado.
Você falou no livro, por exemplo, de Êxodo. Você falou no livro de Deuteronômio. Você falou no livro, por exemplo, de Neemias, que guardavam, eram zelosos para guardar o sábado. No livro de Reis, no livro de toda a Bíblia, você ordenou ao dia do sábado. Você falava que as pessoas desordenavam e eles não guardavam, e você mandava seus profetas para repreendê-los, para que possam guardar o dia do sábado. Depois disso, nós vemos que quando você enviou a seu Filho amado Jesus Cristo, que já vimos en este estudo, en el libro de Lucas 4:16, y vemos que os apóstoles, tu próprio filho, os apóstoles, as mulheres que se guardavam o dia do sábado. Você fala no livro de Apocalipse que no dia do Senhor, que diz, você fala, meu dia, meu santo sábado, diz aí a escritura, João, o teólogo, viu, naquele dia viu o Senhor, desde Gênesis até Apocalipse, você menciona a guarda do dia do sábado. Em livro de Hebreus, você fala que quem tem fé vai guardar o dia do sábado. Você fala que Jesus, ele ia à sinagoga, se curava e sarava e adoctrinava no dia do sábado. Senhor, lhe diríamos nós guardamos o sábado por isso, Senhor. Mas eu lhe pergunto a você, o desafio foi lançado. Como você mostraria de Gênesis até Apocalipse que você não poderia guardar o sábado? Te pergunto, como você responderia ao Senhor? Senhor, em Gênesis fala não guardar, em Deuteronômio fala não guardar, em Ezequiel fala não guardar, em Apocalipse fala não guardar. Amado irmão, não se deixe enganar. A guarda do sábado foi dada por Deus. E a guarda do domingo foi dada pela Igreja Católica. O ano 321, após a morte de Cristo, 7 de março, a Igreja Católica troca na história da humanidade o sábado pelo domingo. Ou você é da Igreja Católica, ou você é de Cristo. Eu fui católico. Nasci uma cuna católica e tenho grande respeito pelas pessoas que são católicas. Mas não pela doutrina. Porque a doutrina foi mudada. E foi levada a uma doutrina que não tem nada a ver com o sábado. Que não tem nada a ver. A Bíblia fala que eles carcomem, dizendo que Jesus nasceu no dia ressuscitou no dia do domingo e não precisa mais guardar o sábado. Pegam o texto de Timóteo. Amados irmãos, essa profecia não é do povo de Deus. Essa profecia é da Igreja Católica, infelizmente. Espero que tenha sido de grande proveito. Eu queria pedir para meu irmão, queríamos fazer outra próxima live. Você que talvez não é de nenhuma igreja, ou você que é de alguma igreja e que você quer conhecer a palavra de Deus. Queremos te convidar para esta live e vamos a falar o que Deus disse acerca do aborto. Se você tem algum parente, você tem alguma família, você tem alguma filha, você tem alguém que te pergunta: o que eu faço com esta criança? Eu não queria, mas eu me iludi e aconteceu. E você não sabe o que responder. O irmão estará anunciando quando vamos a poder conversar. O aborto aqui no Brasil, cada dia, são cientos de abortos que se realizam por dia. Amados irmãos, nós te convidamos a entender a palavra de Deus. Nós somos a congregação de Israel. Ezequiel Ataucusi Gamonal, o fundador da nossa congregação, Ezequiel Jonas Ataucusi Molina, o líder, quem realmente leva a congregação em diante
para que todo mundo conheça da palavra de nosso Deus. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito grato pelo seu convite e espero que, amados irmãos de Guarulhos e do Brasil, tenha sido de alguma ajuda. E se não foi, não se preocupe. Para Deus, cada um de nós tem o destino das nossas vidas. Deus abençoe. Pode ser 8 horas, nós vemos, mas 8 horas seria. porque também nós vemos de que o povo brasileiro trabalha, né? Mas domingo tem muitas pessoas, como as igrejas estão fechadas, podemos aproveitar para falar do aborto. Dia domingo é dia de descanso, quarentena também. O que lhe parece? Umas 8 horas, tá bom? Bom, então, meus amados, meus queridos, poderia ser amanhã, domingo, a partir das 8 horas da noite. Estaremos novamente fazendo chegar a mensagem da palavra de Deus. E se alguém, irmão, quiser fazer um tema, entender algum tema, você vê que aqui nós é só Bíblia. Algum tema acerca de alguma pergunta, pode ser, por exemplo, vamos falar assassinatos, drogas, estupro, prostituição. Por exemplo, que nós podíamos falar acerca do cabelo? Por que os irmãos vestem assim com cabelo? Por que agora os irmãos aqui em Guarulhos não vêm com túnica? Por exemplo, as nossas irmãs estão com véu. Por que nós guardamos a lua nova? Podemos saber, por exemplo, tanto por que nós ainda temos as cerimônias que antigamente a todas as congregações de hoje já não querem mais fazer. Sacrifício local. Claro. Então, o que acontece, amados irmãos? Nós podemos tocar todos esses temas. Podemos tocar o tema de como vai ser o Armagedon. Como vai ser, amados irmãos, o arrebatamento para a terra prometida, que todo mundo fala que vai com Cristo e ninguém vai ficar aqui e não sabe nem como vai ser arrebatado naquele grande dia. Podemos falar das enfermidades que estão hoje aqui e que o que Deus dá a solução, amados irmãos. Irmãos, tem tantos temas e todos são bíblicos. Então, amanhã domingo poderíamos sobre o aborto. Amanhã domingo, então, seria para nós falar acerca do aborto. E aí, se vocês têm alguma questão, então nós nos prepararíamos para o próximo tema. Porque sabemos, meus amados, de que aqui no Brasil foi aprovado, né? Já existe uma lei aprovada para as pessoas abortarem. E em outros países do mundo está igual. Tem países que já foi aprovado, tem países que ainda não. Então, é muito interessante realmente porque a palavra de Deus é uma medicina para todos nós, né? E o mundo no qual nós estamos, como fala em 1 de João, capítulo 5, verso 19, o mundo inteiro já se baixa o poder do demônio. Então, é por isso, meus amados, meus queridos, convide a seus familiares, a seus amigos, para amanhã domingo, a partir das 8 horas da noite, nós estaremos com vocês novamente, trazendo esta mensagem para vocês acerca do aborto. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.